Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 2. Bons estudos! Amigo, dá licença, você costuma andar de elevador? Sim, utilizo o elevador de passageiro da obra. Ando. Eu ando de elevador todo. Quem trabalha aí no elevador sou eu. E por que você não tem medo de andar no elevador? Bem, é um equipamento que está de acordo com as normas. Existe cabos de aço para sustentar esse equipamento. É ele que eleva ou desce o elevador. E em caso de uma pane, existe um segundo cabo para frear no caso de queda. O cabo de aço é forte e não quebra fácil. Graças aos cabos de aço que são usados nos elevadores, nós podemos subir e descer com a maior segurança. Mas será que as pessoas sabem como deve ser um cabo que segura um elevador? Um cabo de aço para segurar o elevador deve ser um cabo de aço número 16 para conduzir 6 pessoas. Bom, na forma que esse cabo aí tem que ser um cabo meio reforçado, né? Porque bastante, o mínimo sobe 6 pessoas, entendeu? Novo, que é o que esse aí é. Aí, esse aí pra nós é o suficiente. Sendo novo, não corre risco nenhum. E você? Já parou para pensar como é importante a gente saber como é que tem que ser um cabo de aço de elevador? Bom, se o diâmetro for muito menor do que o necessário, ele pode falhar e provocar acidentes. Se for muito maior, ele vai estar desperdiçando material. Para evitar qualquer um desses casos, é preciso conhecer a resistência dos materiais. Por isso, nesta teleaula, você vai conhecer o ensaio de tração. Vai saber quais são as unidades de medidas mais usadas nesse ensaio e ainda vai aprender a calcular a tensão exercida e suas consequências sobre um material. Por isso, aguente firme, porque a nossa teleaula de hoje está começando. E aí, vamos embora, Benilson? Vamos. Eu tô achando que o cabo do acelerador arrebentou. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bom, será que a gente usou um cabo menos resistente do que a gente precisava? Bom, acho que a gente vai ter que fazer um ensaio de tração, viu? Ih, não entendi. Pra que servem os ensaios de tração? Bom, você não sabe que as propriedades mecânicas, como resistência mecânica, elasticidade, plasticidade, são as características principais dos metais, não sabe? Sei sim, tanto que o projeto e a fabricação de produtos são baseados no comportamento dessas propriedades. Exatamente, para determinar as propriedades mecânicas, a gente precisa recorrer aos ensaios mecânicos. Os ensaios mecânicos devem seguir procedimentos padronizados por normas brasileiras e internacionais. Eles podem ser feitos tanto no próprio produto como no corpo de prova. O uso do corpo de prova é mais indicado nos casos onde o resultado dos ensaios vai ser comparado às especificações de normas internacionais. Ô Silva. Oi. Me diz uma coisa, por que as normas internacionais são tão importantes a ponto de recomendar o uso do corpo de prova? Caio, porque elas garantem que o ensaio se repetirá em qualquer lugar que tenha as condições adequadas. Hoje eu vou mostrar para você o trabalho de um profissional que realiza o ensaio de tração. Mas e para que serve esse ensaio? Bom, ele permite saber como os materiais reagem aos esforços de tração, quais são seus limites de resistência e a partir de que momento eles se rompem. E como é que ele funciona? O ensaio de tração faz com que o corpo receba um esforço que tende a alongá-lo, fazendo com que se deforme até quebrar. Quer dizer, antes da ruptura ocorre a deformação. É que quando a força axial está dirigida para fora do corpo ao qual está aplicada, ela é chamada de força axial de tração. Dá para perceber que essa força produz a deformação do corpo, ou seja, aumenta o seu comprimento e diminui a área de secção transversal.
É fácil perceber o efeito da força axial de tração. Primeiro, ela provoca a deformação. Depois, o rompimento. Esse é o primeiro passo para entender por que esse elevador não cai. Ou seja, a resistência do cabo tem que ser maior do que a força axial de tração que está sendo exercida nele. Então quer dizer que a resistência do cabo do acelerador do kart tem que ser maior do que a força axial de tração que será provocada nele. Aí sim o cabo não se rompe mais e o nosso bólido vai brilhar por todas as pistas. Olha, Edgar, esse aqui é resistente mesmo. Eu garanto que ele não vai deformar, muito menos se romper, né? Por falar nisso, dá só uma olhada no corpo de prova usado no ensaio de tração feito pro eixo dianteiro. Ah, eu já sei. Esse aqui é o corpo de prova que ainda não passou pelo ensaio de tração, certo? E esse outro aqui é o que já recebeu a tração, por isso ele ficou deformado. Olha só, aqui dá pra ver direitinho o aumento do comprimento do corpo de prova. Quer dizer, o alongamento. Na norma brasileira, o alongamento é representado pela letra A e calculado subtraindo-se o comprimento inicial do comprimento final após o ensaio e dividindo-se o resultado pelo comprimento inicial. Então quer dizer que o alongamento sofrido por um corpo de 12 milímetros, que recebeu uma força axial de tração e ficou com 13 milímetros e 2 décimos, é de 10 centésimos de milímetro por milímetro. É isso aí, seu Caio. Tô gostando de ver o seu progresso aqui no estágio, hein? O resultado tá certinho. Agora, se você quiser, você pode indicar a deformação pela forma percentual. E é muito difícil isso daí, Silva? Não, você só precisa multiplicar esse resultado por 100. Olha só, deu 10% de deformação. Uma senhora deformação, hein, Silva? A deformação se divide em dois tipos, a elástica e a plástica. Note bem a diferença entre elas. Seu Elias, por que quando o senhor empurra o carro para baixo, ele volta à posição inicial? Por causa da mola da suspensão. Pois é, quando a gente balança o carro para baixo, a mola sofre uma deformação elástica, ou seja, uma deformação que não é permanente. E logo que paramos de forçar o carro, a mola volta à sua forma inicial. É diferente da deformação plástica, que é permanente. Dá uma olhada. Mesmo quando a força da batida que provocou esse estrago todo não existe mais, o material não volta à sua forma original. Toda vez que a gente freia, por exemplo, numa curva mais fechada, a mola do freio se comprime e quando tiramos o pé, ela volta à sua posição inicial. Quer dizer, ela sofre uma deformação elástica. E se você não frear direito, vai bater no muro e o kart vai sofrer uma deformação plástica. Até parece que eu não sei frear direito, seu machista. É uma brincadeira, Neuza. Ô, você tá muito tensa, viu? Inclusive, tensão é uma coisa que dá pra calcular, viu? O que você tá querendo dizer, hein, Edgar? Só tô te dizendo, Neuza, que dá pra calcular a relação entre uma força de tração e a área da seção do material onde ela atua, que é a tensão. E como é que se faz esse cálculo? Bom, para calcular a tensão, basta dividir o valor da força pela medida da área onde ela é aplicada. Agora, pelo Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton, simbolizado pela letra N. E a unidade da área em geral é o milímetro quadrado. Mas e como é que fica o quilograma-força que ainda aparece em muitas máquinas por aí? A unidade quilograma-força, identificada pelo símbolo KGF, ainda é usada no Brasil porque muitas das máquinas disponíveis possuem escalas nesta unidade. Nestes casos, depois da realização dos ensaios, os valores de força devem ser convertidos para a Newton. Mas durante muito tempo, a tensão foi medida em quilograma-força por milímetro quadrado, ou PSI, abreviatura de Pound Square Inch, que quer dizer libra por polegada quadrada. Mas como, em 1978, o Brasil adotou o Sistema Internacional de Medidas, essas unidades foram logo substituídas pelo Pascal, representada pelo símbolo PA. Ultimamente, cada vez mais países, inclusive o Brasil, vêm utilizando um múltiplo do Pascal, que é o megapascal, identificado pelo símbolo MPa. Através desta simples tabela de conversões, é possível compreender a correspondência entre Newton, quilograma-força, libras, megapascal,
Newton por milímetro quadrado, quilograma-força por milímetro quadrado e libra por polegada quadrada. Com uma tabela de conversão como essa, eu posso converter os valores de tensão para qualquer unidade, Silva. Muito bem, seu Caio. Então, que tal me dar uma mãozinha na preparação da máquina para o ensaio? Pra já. Qual é o problema? É que eu tenho um amigo que é dono de uma oficina de manutenção mecânica e ele me pediu que eu calculasse a tensão a que está submetido um tirante de aço de 4 milímetros quadrados de seção, sabendo-se que esse material vai ficar exposto a uma força de 40 newtons. Peraí. A seção do tirante é de 4 milímetros quadrados. E a força sobre o material vai ser de 40 newtons, certo? Certo. Agora calcula a tensão. Você acha que consegue? Claro que sim, Silva. Vamos lá. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, para calcular a tensão, eu preciso dividir a força aplicada pela área da seção do tirante. Isso vai dar 40 newtons dividido por 4 milímetros quadrados. Então quer dizer que o tirante de aço vai suportar uma tensão de 10 newtons por milímetro quadrado. Fácil, não é? Realmente é muito fácil calcular o valor da tensão, mas vai ficar mais tranquilo ainda se você acompanhar a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os ensaios de tração servem para determinar como os materiais reagem ao esforço de tração. Viu que quando um corpo de prova é submetido à força axial de tração, ele se deforma antes de romper. Conheceu um pouco a deformação elástica e a deformação plástica. Por fim, você aprendeu o que é e como é medida a tensão. Agora que você viu como é importante conhecer o ensaio de tração e o cálculo de tensão, corre para o seu livro. Nele você vai poder praticar tudo que aprendeu hoje. E assim evita o risco de derrapar em alguma dúvida desagradável. Bom, até a próxima, hein? Vamos lá, vem cá, Gerson. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.